Mateus, capítulo 10, versículo 5. Yeshua, o Mashiach, enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. O que o nosso Cristo quis dizer com isso? Andar pelo caminho dos gentios. Ele quis dizer: não andeis por caminhos errados. Não fazei aquilo que o mundo tem praticado. Não seja como os samaritanos, ou melhor, não seja idólatra, não seja avarento, não seja ganancioso. Esse é o primeiro mandamento do Criador para aquele que diz ser apóstolo, para aquele que diz ser discípulo e para aquele que diz ser seguidor de Cristo. E a palavra continua no versículo 6. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui o Pai diz: olha, não fica pregando para os santos não, para os que estão dentro da igreja não. Porque os que estão dentro da igreja já conhecem a palavra, você só tem que ensinar. Agora, leve a minha palavra para aqueles que estão perdidos. Muitos não se importam com aqueles que estão perdidos lá fora. Muitos não se importam com aqueles que roubaram, mataram. Muitos pastores dizem: olha, aquele cara estrupou, matou, ele merece a cadeia. Mas é esse o ensinamento que o Mashiach está nos dizendo aqui? Esse é o segundo mandamento dele, que está escondido através de uma palavra que muitos não entendem. Ele diz: olha, não seja como os do mundo. Não se misture a eles, quer dizer, não se misture aos porcos para não comer lavagem. E no versículo 7 ele nos diz assim, de Mateus 10: e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Você já ouviu alguém falando isso? Você já ouviu algum pastor dizendo: é chegado a vós o reino dos céus? A não ser por esse canal? Eis que é chegado a vós o evangelho do reino, quer dizer, o evangelho da pregação, da salvação. Somente aqui você ouve isso. Esse é o terceiro mandamento. Prega dessa forma. Quando iniciar a sua palavra, quando iniciar a pregação, dizei: eis que é chegado a vós o reino dos céus. Quer dizer, o Cristo, Mashiach, a palavra pura e verdadeira. Mas por que muitos não dizem isso? Porque não pregam a palavra do Pai. Pregam um evangelho que não existe na Bíblia. Evangelho da prosperidade, da cura, evangelho de campanhas. Aí você vai dizer: onde está escrito isso? Então vamos para o quarto mandamento de Cristo. Em Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Qualquer dom que alguém receba, não pode cobrar.
Porque esse é ladrão e mentiroso. Porque este é o 4º mandamento de Cristo. E de pregar o evangelho do reino de graça. E de pregar o evangelho do reino sem cobrar nada. Então há uma dúvida e uma pergunta à igreja. Por que os pastores dizem assim, Deus foi guiado pelo Espírito Santo para fazer essa campanha? Essa campanha é uma campanha de fé e você tem que colocar no altar 100, 500, 1000, 10 mil. E ele diz, é o Espírito Santo que está falando isso. Mas aqui Cristo disse, eu te dei dom. E eu te dei o dom sem cobrar. Então curai, fazei os milagres sem cobrar. Então de onde, de qual contexto bíblico que eles tiraram que você tem que pagar para receber uma bênção de Deus? Fica essa pergunta para a igreja. Fica essa pergunta para você que acha que eu sou um pastor mentiroso, um pastor louco que não sei o que estou dizendo, mas aqui no 4º mandamento de Cristo, o teu Redentor diz, olha, ide pregar de graça. Ide fazer os milagres de graça. Eu vejo pela internet pastores dizendo, olha, você tem uma doença? Então vem cá que eu vou te curar. Vem cá que eu vou te curar. Impõe a mão sobre as pessoas e diz, você já está curado. Agora ofereça uma oferta para Cristo. Mas não dê o seu pior, não. Se você tivesse que receber uma cura dessa enfermidade sua, quanto você pagaria para um médico te curar? Essa é a pergunta que eles fazem para aquela pessoa. Entrando na mente e fazendo com que a mente se sinta culpada. A pessoa vai dizer, eu daria até minha casa para ser curada. Aí ele diz, então dá o melhor para Deus. Fazendo com que aquela pessoa se sinta culpada e tire tudo que ela tem para colocar no altar. Mas aqui Cristo está dizendo, em Mateus 10, versículo 8, ide e fazei todas essas maravilhas de graça, porque foi de graça que eu lhe dei esse dom. Se alguém tem dom de cura, se alguém tem dom da palavra, se alguém tem dom de expulsar demônios, não pode cobrar por isso. Ah, mas está escrito, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Isso é lei de Moisés. Foi Moisés que mandou e dizendo que foi o Pai que mandou. Mas na lei de Cristo nós seguimos Moisés ou Cristo? Na lei de Cristo ele disse, faça tudo de graça. Ah, mas depositaram dinheiro aos pés de Cristo, sim, mas o que ele fazia com esse dinheiro? Distribuía para os pobres, alimento, para as viúvas, para os órfãos. Alguém chegou para ele e disse, mestre, me permita que eu vos siga. E ele disse, olha, as raposas têm o seu lugar de descanso, mas eu não tenho onde reinclinar minha cabeça. Eu sou pobre, quer me seguir por quê? E aquele homem que perguntou isso era rico. Para que uma pessoa quer seguir alguém pobre? A resposta é, se você quer seguir Cristo, que é pobre, não como dizem por aí que tem até casa no litoral, mas o Cristo pobre, que nasceu num curral, viveu a vida na pobreza, andava a pé, dormia muitas vezes ao relento. Você quer seguir esse Cristo? Então é momento de você reformular a sua vida. Porque o Cristo que estão pregando por aí não é o Cristo Salvador. Não é o filho de Ial. Não é Yahshua, o Redentor de nossas almas.
é um Cristo fabricado pelos homens. Um deles é Leonardo da Vinci, que pintou o quadro e fez aquele Cristo lindo, maravilhoso, mas está escrito: eu não tenho beleza nem formosura, mas todos seguem aquele Cristo, loiro de olho azul. Mas qual é a fórmula de Cristo? Está faltando conhecimento na humanidade. E o próprio Pai, com muita tristeza no coração, ele diz: meu povo padece, porque não tem conhecimento. E o que é ter conhecimento? É isso. É não entupir o altar daqueles que se dizem ser discípulos de Cristo e não são. Como o próprio Cristo diz, são da sinagoga de Satanás, porque quer tomar o seu dinheiro. Esses não conhecem esse mandamento de Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, e faça isso de graça. Quantas vezes eu saí para pregar, me chamaram para ir em algumas denominações, e no final do culto me chamaram à parte e vieram me dar envelope com 3, 4 mil reais. Aí você vai dizer: você aceitou? Não, claro que não. A palavra não é minha, não posso cobrar por algo que não é meu. Sabe o que é direitos autorais? É quando você cria algo e alguém quer usar. E quando esse alguém usa, tem que pagar pelos direitos autorais. Agora, quem criou a palavra foi o Eterno, o grande Eu, o Pai Celestial. Ele é o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio. Então essa palavra é Ele, é dele. Como posso eu cobrar para anunciar Ele para o mundo? Se eu faço isso, eu tenho que pagar direitos autorais. E como eu pago direitos autorais para o Criador? Com as maldições que estão na Bíblia. Minha vida passa a ser uma ruína. Aí você vai dizer: ah, mas o meu pastor faz tudo isso e ele vive bem. Você conhece o íntimo do seu pastor? Você vive 24 horas com ele? Repara um artista de televisão, o tempo todo está sorrindo. Encena como se ele vivesse aquilo realmente. Mas entre quatro paredes está chorando, porque queria ter aquela vida que ele estava representando. O pastor quer ter uma vida que ele quer representar. Se ele vivesse tão bem, ele não viveria mendigando o teu salário. Para se viver bem, você apenas anuncia o evangelho sem cobrar. Ah, mas ele tem que pagar aluguel do templo, mas o pai mandou fazer templo? Novamente vos digo, está escrito: eu não habito em templo feito pela mão do homem. O pai mandou fazer templo. E se a pessoa quer fazer templo, então por que não faz no seu terreno? Por que vai alugar? Sabe por que vai alugar? Para que você pague. Quando no passado se pedia dízimo e oferta, se pedia essas coisas, e essas coisas eram grãos. Para quê? Para te distribuir entre os irmãos. Da mesma forma que os apóstolos fizeram na cidade de Atos, pegou toda a fortuna de todos aqueles que estavam com ele, vendeu, pegou o dinheiro e repartiu em partes iguais para todos. Dentro das denominações, depois que entra tudo aquilo ali, a oferta, aquele dinheiro é devolvido para a igreja?
Ou pelo menos é devolvido para a viúva e o órfão? A viúva e o órfão têm uma casa boa? Muito pelo contrário. A igreja está cada vez mais pobre. E não é pobre na vida financeira, não. É pobre no conhecimento. Porque está faltando conhecimento dentro da igreja. E a palavra em Mateus 10, versículo 9 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que o Pai diz? Você não tem que ter nada disso. Então ele mandou os apóstolos sair, que somos nós, discípulos dele. Saia e anuncie o evangelho do reino. Mas você não pode ser rico, você não pode ter ouro, você não pode ter prata, não pode ter cobre, não pode ter carro. Você não pode ter mansão, como muitos pastores por aí têm. Não pode ter jatinho. Ah, mas como é que eu vou levar a palavra lá do outro lado do mundo? Ninguém mandou você levar a palavra do outro lado do mundo. A cada estado, a cada cidade, tem que ter um pastor cuidando daquele recinto. Em outro país, são outros pastores. O que você vai fazer na terra alheia? Ah, mas está escrito que nós temos que receber os estrangeiros. Os estrangeiros nós temos que receber, com certeza. Mas eles têm que ser ensinados lá. Por que você está preocupado em pregar lá na África? Por que você está preocupado em pregar lá em Israel? O Pai mandou você fazer isso? Aí alguns vão dizer, não, você está com inveja porque eu tenho igreja lá do outro lado do mundo. Inveja. A palavra diz que não tenha inveja ou cobiça das pessoas que têm grandes coisas. Porque você não sabe como elas conseguiram e como isso virá para aterrorizar a vida dela no final dos tempos. Eu não tenho inveja de ninguém que sobe na vida. Muito pelo contrário. Eu exalto e glorifico meu Pai por poder acabar com a miséria. E cada um que vence, eu me alegro, sabe por quê? Porque mais um foi abençoado por Deus. Mais um foi abençoado pelo Pai Celestial. Mas eu me alegro não porque essa pessoa vai trazer algo para a igreja, porque eu não almejo isso, não peço isso, você nunca vai me ver pedindo dízimo e oferta aqui. Porque não me interessa o seu dinheiro. Ah, mas e se eu quiser ajudar a igreja? Aí é você e o Pai. Mas eu não estou lhe pedindo nada, não estou lhe cobrando nada. Ah, mas eu quero ser dizimista e ofertante. Então pega seu dinheiro, converta em cesta básica e ajuda o faminto. Ajuda quem está necessitado. Esta é a forma correta de você dizimar aquilo que você ganha. E no versículo 10 de Mateus 10, a palavra nos diz assim: nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do teu alimento. Então veja bem o outro mandamento, o 6º mandamento de Cristo. Olha, ide sem nada. Não queira aparecer com 2 roupas. Então o que Cristo está dizendo aqui? Para você não ter várias vestimentas e dizer, o Pai me deu, por isso eu tenho vários ternos, vários sapatos, eu uso tudo de marca. Ouviste o que o Pai disse?
Ide apenas com uma única túnica. Ide apenas com um único sapato, que aqui está alparcas. Ide apenas com o que você está vestindo agora. Ah, mas se o pastor não tiver terno? Se ele não tiver terno, ide da forma que ele está. Anunciai o Evangelho. Que na verdade naqueles tempos não existia terno, mas sim túnicas. E a palavra é bem clara quando diz: não possua nenhum bem. Vocês estão compreendendo aqui?